No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós encontramos um outro momento no ministério de Jesus com relação a um dos montes bíblicos. Aqui é chamado e conhecido como o Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, no verso 1, nos diz que 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Jesus estava preparando os seus discípulos para os dias finais do seu ministério. E poucos dias antes ele havia revelado o seu plano, dizendo para os discípulos claramente que eles iriam para Jerusalém, que ele seria preso, seria condenado e seria morto. Pedro, a princípio, se assusta com essa declaração, mas Jesus o repreendeu e eles entenderam que aquilo fazia parte do plano da salvação. E para se preparar para este momento final do seu ministério, nos diz então o capítulo 17 do Evangelho de Mateus que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular ao monte. O propósito de Jesus, ao subir aquele monte com esses 3 discípulos, era para orar. Jesus subiu aquele monte para buscar com seu Pai força para o momento final do seu ministério. E quando eles estavam ali, no alto daquele monte, o verso 2 diz que Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pela primeira vez, os discípulos estavam vendo Jesus glorificado. Ele estava diante deles, mostrando todo o seu poder e quem ele realmente era. E naquele momento, no alto daquele monte, diante daquela cena de transfiguração, surgem 2 personagens bíblicos. O verso 3 diz que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Você já parou para imaginar ou se perguntar o que Moisés e Elias falavam com Jesus naquele momento? O relato bíblico nos fala da experiência destes 2 homens do passado. Tanto Moisés quanto Elias foram levados para o céu. Moisés subiu ao alto do monte, falou com Deus pela última vez e ali ele foi sepultado, diz o livro de Judas. E Jesus o ressuscita e o leva para o céu. Tempos depois, o profeta Elias ele é trasladado numa carruagem de fogo e também vai para o céu. E nós costumamos dizer que Moisés e Elias representam então a multidão dos salvos que estarão na eternidade. Moisés representando aqueles que passarão pela morte, pelo sono da morte e serão ressuscitados por Jesus para irem para o céu. E Elias representa aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus e serão arrebatados e também estarão no céu. Então Moisés e Elias estão conversando com Jesus a respeito de sua morte. Nós não sabemos o conteúdo desta conversa, mas podemos imaginar talvez Moisés e Elias falando para o Senhor: olha, vá até o final. Não desista, Senhor, agora. Nós estamos no céu e é muito bom estar no céu. É muito bom viver a eternidade. É muito bom vivermos as bênçãos da salvação. Mas se o Senhor não for até o final, se o Senhor não for até a cruz, se não morrer e derramar o seu sangue ali, nós teremos que deixar o céu, porque o plano da salvação não será efetivado. Senhor, por favor, não desista. Continue, Senhor. Vá até o final. O texto fala que Jesus desceu do monte restaurado, fortalecido com aquelas palavras. A cena foi tão impactante que no alto do monte, Pedro, quando viu aquilo, falou com Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro sentia o clima do céu. Jesus glorificado, Moisés e Elias ali na sua presença. Pedro se sentia como se estivesse no céu e não queria voltar, não queria descer daquele monte. E falou: Senhor, vamos fazer aqui algumas tendas, vamos ficar aqui. Bom é estarmos aqui. Mas Jesus desceu aquele monte porque um outro monte o aguardava. E este monte nós veremos amanhã, que é o monte da crucificação, que é o Monte Calvário. Mas deste monte da transfiguração, nós podemos então tirar esta lição tão bonita para a nossa vida. Jesus, ele não desistiu de você e ele não desistiu por você. Ele foi até o final. Ele poderia ter, quem sabe, falado: chega, já não vou mais fazer nada. Ou ele poderia até naquele momento ter recuado,
mas ele foi até o final. O Monte da Transfiguração nos ensina a perseverança de Jesus em pagar o preço pela nossa salvação. Valorize isso. Não desista também do Senhor. Ele não desistiu de você. Ele foi até o final. Vá também até o final em sua jornada, em sua caminhada espiritual, até o dia que Jesus voltará e você poderá encontrar com Ele. Não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Amém.